Boa tarde, galerinha, tudo bem? Aula de História, a página 224 e a página 225. Peguem também o livro de fichas, porque nós iremos trabalhar a ficha 117. Combinado? Na aula passada, trabalhamos sobre as ruas têm a sua história. Trabalhamos sobre as avenidas, que são ruas mais largas, os nomes das ruas. Aprendemos sobre as placas das ruas. Sem elas, ficaria difícil localizar algum lugar. As aulas que nós aprendemos sobre as ruas, que são espaços públicos muito importantes, foram bem legais, bem interessantes. É bom que vocês revejam os vídeos aí. Quem não viu, faz favor de ver, tá bom? E hoje nós iremos trabalhar sobre monumentos públicos. Como assim, professora? Vocês vão aprender. Quando andamos sobre os espaços públicos, que são as nossas ruas, galerinha, encontramos, às vezes, algumas estátuas. Sabe aquelas estátuas que nós encontramos? Ali no Itaim tem uma, a professora vai falar dela na nossa aula. E olha só, essas estátuas são o quê? São homenagem aí a alguns personagens importantes ou alguns acontecimentos importantes na história do nosso Brasil. E nós iremos aprender sobre esses monumentos públicos que, além de deixar a nossa cidade mais bonita, é importante para a nossa história. Peguem os seus materiais, sentem aí bonitinho e tenham uma boa aula. Turminha, então vamos trabalhar monumento. O que são monumentos públicos, professora? Vamos verificar aqui juntinhos. Monumentos são como se fossem aquelas estátuas que ficam aí no meio das praças, para que vocês compreendam um pouquinho melhor, certo? Mas olha só, os governantes constroem para homenagear alguns personagens ou acontecimento considerado aí super importante para a história e também para a cultura da cidade. Olha que bacana! Os monumentos valorizam muito a memória nacional. Quando a professora fala nacional, quer dizer do nosso Brasil. Aqui, galerinha, temos as bandeiras, o monumento localizado no meio da cidade de São Paulo, inaugurado em 1953. Olha só, então, existem monumentos em praças e outros bem nos centros, espalhados aí em toda a cidade. Aqui é o monumento que é uma réplica do avião 14 bis, em homenagem a Santos Dumont, em Petrópolis, Rio de Janeiro. E aqui, a nação brasileira ao imigrante, em homenagem aos imigrantes que chegaram. Galerinha, outro monumento bem conhecido é o Cristo Redentor, localizado lá na cidade do Rio de Janeiro. E ele é muito visitado por pessoas assim de todo o mundo, certo? Então, os monumentos são estátuas que foram feitas para homenagear tanto acontecimentos ou pessoas importantes para a história do nosso país ou do mundo. Além disso, deixam as nossas cidades ainda mais bonitas. Olha que chique! Vamos lá, galerinha. Os monumentos é uma forma de preservar a memória? O que vocês acham? Sim, galerinha, sabe por quê? Porque quando as pessoas visitam aquele local que tem um monumento, quando elas passam ali, elas buscam em sua memória o que foi aquele momento. Elas começam a pensar, a preservar a memória. O que foi representado ali? Foi uma data homenageada? Foi um acontecimento? Foi uma pessoa homenageada? É isso aí. Vem em sua memória aí o que aconteceu. Assim como a história das nossas ruas também.
que nós aprendemos, né? Galerinha, agora vamos conhecer um local muito, mas muito especial, criado para preservar a memória da humanidade. Vocês já foram em algum museu? Já visitaram algum museu? O museu que você visitou estava preservando a história? E qual era a situação? Gente, o museu pode contar a situação de país, a história, por exemplo, do exército, a história de um artista plástico, pode preservar várias artes. É um local muito especial de preservação de memória. Local onde vamos conhecer algum tipo de história. As pessoas criaram os museus porque acharam importantes em preservar o passado para conhecer a história. Nos museus é guardado e organizado tudo aquilo que a sociedade considera importante em preservar sobre o passado. Pode ser roupas, objetos, fotos, obras de artes e etc. Turminha, é por meio da nossa história que conhecemos muitas coisas no presente. Então, a gente sabe que as pessoas agem dessa forma porque vem lá da nossa história do passado. A gente sabe que as pessoas se vestem, usam calçados, por exemplo, tá? Por quê? Porque as pessoas vão o quê? Se apropriando da descoberta da história do passado. E aí vão o quê? Aprimorando para os dias atuais. Mas existem coisas que se mantêm até os dias de hoje, tá bom? E aí as pessoas querem saber o quê? A história, como tudo começou. Exemplo, como surgiu o nosso país, as ruas, as cidades. Isso tudo faz parte da nossa história, sendo preservado e mantido em algum local para que nós podemos conhecer. Muito interessante, né? Galerinha, aí está um importante museu brasileiro, localizado lá na cidade do Rio de Janeiro. Mas, infelizmente, ele foi atingido por um incêndio em 2018. Uma grande tragédia, e tiveram muitas coisas que nem puderam ser reutilizada, reaproveitada, restaurada, e infelizmente parte da nossa história se perdeu aí nesse incêndio. E uma outra coisa bem interessante aí, que esse museu, ele já foi residência, ele foi uma moradia aí para a família real dos imperadores do Brasil. Olha que interessante. Pois é, galerinha, visitar um museu é como uma viagem aí no tempo. E aí conseguimos descobrir, aprender sobre a história do povo brasileiro. Bem legal, né? Olha só, nós também temos os nossos museus, né? Verdade. E a professora trouxe aqui a imagem da Pinacoteca do Estado de São Paulo. Lá encontramos desenhos, pinturas, esculturas, gravuras e fotografias. É o museu mais antigo de São Paulo. Galerinha, preservando sempre a memória nacional. Turminha, coloquem o nome completo e a data de hoje, página 117. 1. Sobre os monumentos públicos, leiam a frase a seguir e identifique quais estão corretas e quais estão erradas. Depois, reescreva as erradas para que fiquem corretas. Os monumentos públicos são construções em homenagem a algum personagem ou acontecimento considerado importante para a história? Sim, está corretíssimo, é claro. Letra B. Todos os monumentos públicos estão localizados nas praças principais das cidades? Errada. Claro que temos muitos monumentos públicos
em praças, mas também temos em outros lugares também. Então, vamos colocar assim, ó, errada. Os monumentos públicos podem estar localizados em diferentes lugares das cidades. C. Os monumentos públicos valorizam a memória nacional? Correta, é claro que sim. Valorizam sempre a memória nacional. Sempre aí elogiando, né, um personagem importante para a história, para a cultura da cidade. Sempre homenageando um acontecimento importante aí também para a história. Vamos lá, letra D. No Brasil não existem monumentos públicos? Errada, vamos corrigir isso aí. No Brasil existem muitos monumentos públicos. Vamos para 2. Sobre os espaços públicos, marque V se a frase for verdadeira e F se for falsa. Vamos lá, letra A. Um espaço público pode ser frequentado e usufruído por todas as pessoas? Sim, verdadeiro, já diz tudo, né? Espaço público. Então, vamos colocar aqui letra V. B. Um dos espaços públicos mais importantes das cidades são as ruas? Sim, aprendemos bastante. As ruas. Então, vamos colocar a letra V também. Letra C. As ruas são espaços públicos onde apenas carros podem circular? Não. As pessoas também podem circular. Então, vamos colocar a letrinha F. Letra D. Viver em uma cidade em que as ruas não têm nome e as casas não têm número seria muito fácil? Lógico que não. Então, essa também é falsa. Nas nossas aulas, falamos que as placas nos ajudam aí na nossa localização. Virou? Turminha, vamos para o número 3. Desenhe um monumento público do Brasil que você gostaria de visitar. Lembrando que é monumento público. É como se fossem aquelas estátuas, tá bom? Que ficam tanto em praças como também em qualquer outro lugar aí das cidades. E depois vocês vão escrever um pequeno texto explicando por que as pessoas deveriam visitar esse monumento que você desenhou. O que tem de tão importante nesse monumento que chamou a sua atenção? Certo? Então, caprichem aí nas atividades. Um beijo e até a próxima aula.